Então, bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, para mais uma aula de Química Geral. Nas últimas aulas nós estudamos, vocês podem acompanhar, nas telas que nós vamos estar projetando o que a gente já estudou dentro dessa unidade 1, que está tratando do contexto dos elementos químicos. Então, nós vimos a parte introdutória da disciplina, onde nós podemos conhecer o conceito de química e atrelar o conceito de química à ecologia. E aí nós passamos por esse universo, conhecemos o que é matéria, o que são substâncias, misturas, conhecemos o conceito de elemento químico, adentramos dentro do campo do átomo, conhecemos as partículas subatômicas, núcleo e eletrosfera. No núcleo temos prótons e nêutrons, prótons cargas positivas, nêutrons carga nula. Na eletrosfera, os elétrons que têm carga negativa giram em órbitas circulares, obedecendo ao modelo atômico proposto por Bohr. Na sequência, nós conhecemos o conceito de número atômico, que está associado ao número de prótons no núcleo, que é a identidade do átomo. Vimos os elétrons, demos ênfase aos elétrons de valência, que são aqueles que estão na camada mais afastada em relação ao núcleo. Conhecemos o número de massa e fizemos a observação de que a massa, esse número, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo atômico. Apresentamos o conceito de íon como sendo uma espécie química que apresenta o número de prótons e elétrons diferentes, ou seja, você pode ter um íon carregado positivamente, cátion, decorrente da perda de elétrons do átomo na sua condição neutra. Vimos também o que é um íon negativo, o ânion, que tende a ganhar elétrons se você estiver considerando um átomo neutro carregado negativamente, ele vai ganhar elétrons para a sua eletrosfera. Vimos o conceito de massa atômica de um elemento e apresentamos este conceito como sendo a média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. Fizemos a comparação desses valores e apresentamos a tabela periódica em tempo real para que vocês pudessem acompanhar os valores de massa que foram assim então calculados com base nesse princípio. Fizemos este exercício apresentando o conceito de isótopo como sendo aquelas espécies que apresentam o mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutron, e espécies isoeletrônicas, quando tem o mesmo número de elétrons. E adentramos no campo da tabela periódica, onde nós entendemos como sendo um arranjo para organizar aqueles elementos conforme a similaridade, a semelhança das suas propriedades químicas e físicas. E vimos que a tabela periódica organiza os seus elementos em ordem crescente do seu número atômico. Essa teoria foi sustentada por Moseley em 1913. Até então, até 2016, a tabela periódica é constituída por 118 elementos confirmados, segundo informações da União de Química Pura e Aplicada, a UPAC. E a tabela periódica, pessoal, contém 18 grupos que são identificados na vertical e 7 períodos que são dispostos na horizontal. É como se você imaginasse uma planilha de Excel, uma tabela onde você vai ter o cruzamento de linhas com colunas para que você realize a identificação daquele elemento químico que contém, que é identificado por um número atômico, que chamamos de Z, que corresponde ao número de prótons no número atômico. Vimos também que esses elementos estão dispostos na tabela periódica e classificados em metais, ametais e gases nobres. Os metais são aqueles elementos que tendem, numa reação química, a doar elétrons, se transformando no íon positivo, e os ametais ganhar elétrons
para se transformar no íon negativo. O ato de ganhar e perder elétrons vai de encontro, né, que essas espécies, né, esses elementos precisam alcançar a estabilidade química dos gases nobres. Os elétrons se distribuem no átomo em níveis de energia e camada. Nós vimos na aula passada que esses níveis são representados por numeração, que varia de 1 a 7, e essa numeração de 1 a 7 corresponde aos 7 períodos da tabela periódica. Cada nível desse está associado a uma camada eletrônica. Por exemplo, o nível 1 está associado à camada K, o nível 2 à camada L, nível 3 à camada M, nível 4 à camada N, nível 5 à camada O, 6 à camada P e 7 à camada K. Além disso, nós podemos também fazer a seguinte observação, que esses elementos da tabela periódica podem ser classificados também em elementos representativos e elementos de transição. Na tabela existem 4 blocos que correspondem aos subníveis, né, aos orbitais S, P, D e F, como está aqui disposto nesta imagem. O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F da tabela. Assim, os elementos representativos são aqueles que compõem os blocos S e P da tabela periódica e os de transição, o bloco D e o bloco F, com uma classificação para transição interna e transição externa. Então, transição interna, bloco F, transição externa, o bloco D. A partir daí, apresentamos a tabela na íntegra e sugerimos que você possa acessar através, né, do seu notebook, do seu celular, do seu tablet, por onde você esteja acompanhando, né, a tabela periódica através deste endereço aqui, ptable.com, onde você vai ter a visualização da tabela periódica interativa com todas as propriedades. Então, vale muito a pena você fazer a visita a este canal. Este endereço, né, está lá na nossa sala virtual, que vocês podem acessar também facilmente. Uma outra coisa que nós vimos também na aula passada, né, demos ênfase, né, à camada de valência. Né? Então, a camada de valência ela vai apresentar para nós o subnível mais distante do núcleo. E quando a gente fala em mais distante, para nós, é onde vai apresentar a maior facilidade de perder ou ganhar elétrons, que é essa na camada de valência. Então, esses elétrons, tá certo? São chamados de elétrons de valência. São eles que vão permitir a formação, né, de novas ligações químicas. E quando você promove, por exemplo, o rompimento de uma ligação química, através de uma reação, você pode rearranjar essas espécies e, se tiver afinidade química, gerar outros compostos. Vimos também o subnível mais energético. Subnível mais energético, quando você está distribuindo os elétrons, né, conforme a orientação de Linus Pauling, tá certo? O mais energético, quando você segue a ordem da diagonal, é aquele último subnível que foi preenchido. E aqui chamamos a atenção que nem sempre o subnível mais energético vai ser o mais afastado. Ou seja, às vezes esse subnível vai corresponder à camada de valência e às vezes não vai corresponder. Não precisam se preocupar com isso, basta apenas seguir a distribuição conforme Linus Pauling orienta através do seu diagrama e assim você faz as suas análises. Uma outra coisa que chamamos a atenção é o ato de ganhar e perder elétron. Então, a gente está falando aqui de um átomo neutro poder se transformar num íon. Então, quando estamos diante, né, de íons, para que você possa realizar a distribuição eletrônica, o que você vai... aqui você vai se ater. Então, você vai olhar para a camada de valência. E é exatamente nela que você vai retirar os elétrons ou fazer a introdução para que você tenha a distribuição eletrônica correspondente àquela espécie química. E aí chegamos no diagrama de Linus Pauling, né? Ele é representado, vocês podem voltar depois à aula que já foi vista, né, para verificar com mais detalhes como é feita essa construção. Então aqui está o diagrama, o que você precisa
ter ênfase aqui é que para usar o diagrama de Linus Pauling você precisa conhecer o Z, ou seja, o número atômico. Este camarada aqui, tá? Esta grandeza é quem vai definir onde você vai começar a distribuição e onde você vai terminar. Uma ressalva se faz. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons, ou seja, o subnível S só tem um único orbital, e em cada orbital você pode ter, né, a habitação, vamos pensar o orbital como sendo uma casa, uma morada, então ali a região de maior probabilidade de encontrar 2 elétrons, até 2 elétrons. Não se desespere se só tiver um elétron para você preencher, né, esse subnível aqui. Se tiver 2, ele vai estar completo. Se tiver 3, não tem o que pensar. 2 elétrons vão ficar no subnível S e o próximo vai passar para o subnível P, que comporta até 6. Se tiver 7, 6 vão comportar no P e o próximo vai para o subnível D, que comporta até 10. Se ele só tiver 1, ele está incompleto. Se ele tiver os 10, ele vai estar totalmente completo. Nessa mesma sequência, você chega no subnível F, que comporta até 14 elétrons. Ressalva total, quem determina a quantidade de onde você está iniciando e onde você vai parar é o número atômico, o Z. Nunca se esqueça que no diagrama, você sempre vai se colocar nessa posição aqui, com o seu pacotinho de elétrons, vai descer a diagonal, como se fosse um escorrego. Não seja teimoso e venha para cá. Então, sobe os degraus para poder você descer novamente, seguindo essa flecha. E aí, decorrente dessas explicações, nós apresentamos esses exemplos aqui, dos quais nós vamos chamar a atenção, ó, magnésio 12, então ele é um átomo neutro com 12 prótons em seu núcleo. Então, significa dizer que você tem, como é um átomo neutro, tem 12 elétrons a ser distribuídos, né, ao longo desses subníveis, compondo essas camadas eletrônicas que aqui estão representadas. E aí você tem 12, passa pelo subnível S, deixa 2 elétrons, segue para o 2S, deixa mais 2, na sequência vem o 2P e o 3S com 2. Soma, pessoal, 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Findou, esse aqui, 3S2, chama-se subnível mais energético. E o subnível mais energético está no nível 3, tá certo? E no subnível S, completo com 2 elétrons. Isso a gente chama de ordem energética. Quando você tem a ordem energética, facilmente você pode converter na ordem geométrica, que é a ordem de distanciamento real em relação ao núcleo atômico. Então, o que você vai fazer? Aqui, o nível 1 corresponde à camada K, que você tem 2 elétrons. O nível 2 corresponde à camada L, 2 com mais 6, 8 elétrons. E o nível 3 corresponde à camada M, com 2 elétrons. Então, a ordem de distanciamento, pessoal, se você estiver olhando para a ordem energética, olha para esses números que estão aparecendo aqui na base. Se pensarmos isso aqui uma potência matemática, um S é a base e o 2 é o expoente. Então, você olha exatamente para a base. O maior número que aparece já é um indicativo que aquilo dali é o maior nível. Consequentemente, ali vai ser a camada mais distante, que a gente chama de camada de valência. Tá certo? E aí você tem essa representação. E aí nós falamos também, pessoal, só chamando a atenção para esse outro exemplo aqui, ó, a distribuição ela vai seguindo o diagrama, ó. Depois, ó, chegou no nível 4 e voltou para o 3 e depois voltou para o 4 novamente. Não esqueça que você tem que, para a ordem geométrica, agrupar todos que estão no mesmo nível, tá certo? Então, aqui, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, todos esses azuis aqui, camada M, e esse aqui, roxo, tá certo? O nível 4, que é a camada N. Portanto, camada de valência é N, que corresponde ao nível 4, tá certo? Então, se nós fôssemos fazer aquele desenho, né, de representação, aqui estaria o núcleo, ia ter a camada K, a camada L, e a camada M e a camada N.
Então, essa daqui é a mais distante. Como ela está mais distante, é exatamente nela que vai ter a maior facilidade de você estar retirando o elétron ou acrescentando o elétron. Por quê? Retirar o elétron quando tem carga positiva aqui em cima. Então, você faz como se fosse um átomo neutro. Por quê? Ferro 2 ou ferro não vai deixar de ser ferro. Um está na forma neutra e o outro está na forma iônica, mas o número atômico vai permanecer 26. Então, a sua base de início é pegar os 26 e fazer a distribuição. Chegou no 26, aí você vai fazer a análise olhando para a carga. A carga sendo positiva, identifica a camada de valência, que é essa aqui que está no nível maior, que é o nível 4, e retira dela os 2 elétrons, por isso que está aqui cortado, pessoal. Então, quando você retira os 2 elétrons, a distribuição que fica é essa daqui. Então, essa é a distribuição eletrônica para essa espécie que tem carga 2+. Procedimento semelhante você faz se você tiver uma carga aqui, ó, 2-. Então, fez a distribuição para os 8, chegou exatamente aqui. O 2 aqui é o maior nível que apareceu, então a camada de valência é essa. Então, você vai introduzir esses 2 elétrons exatamente onde tem espaço. Lembra que o subnível P, certo? Ele comporta no máximo 6. Aqui tem 4. Esses 2 aqui estão para ser ganhos. Então, você vai introduzir aqui, por isso que a distribuição vai ficar essa. O que eu chamei a atenção há pouco, se aqui fosse 3-, claro que aqui seria um outro elemento químico, mas aqui se fosse 3-, você colocaria o 2 aqui e o próximo, o 1 que sobrou, viria a seguir aqui o diagrama e aqui no 3S ia ficar 3S1. Pessoal, perguntas dessa revisão que estamos fazendo da aula anterior? Perguntas? Estão dormindo? Acordem. Opa, tô por aqui, professor. Tá tudo beleza? Professor, verdade, professor. Eu vou falar. O que eu não tô entendendo é essa distribuição aí. Porque 2, deixa eu ver aqui, que tá meio embaçado aqui o negócio, não? Diga aí, vai lá. Se manifeste, diga comigo. Porque aí tá 3. Porque tá meio turvo, né? Tem 3S e 3P e 3D. Não, isso aqui é o diagrama inteiro. Lembra que nós falamos na aula passada? O diagrama de Linus Pauling sempre vai ter essa configuração aqui, ó. Você não vai morrer o diagrama. O diagrama vai ficar sempre igual para qualquer exercício que você vai fazer. Agora, o quanto você vai usar do diagrama, quem vai determinar é o Z. Tá certo? Esses outros orbitais aqui, né, esses outros subníveis, vão ficar sem ser preenchidos. Por quê? Porque atingiu o limite do Z. Naquele exercício que você está se referindo aqui, ó, observa, quem é o Z? O Z é 8. Então, você só vai usar esses 3 do diagrama. O que está para baixo é inutilizado para esse exercício. Certo? Professor, eu também, só nessa parte desse 2 que está em cima, negativo, eu não entendi direito. Olha, isso aqui é o exercício. O exercício é dado para você. Você tem isso aqui, ó. Eu quero... quem está falando, por favor? É Samira. Samira, eu tenho um átomo de oxigênio que tem 8 elétrons, tem 8 prótons no seu núcleo, e eu quero que essa espécie ganhe 2 elétrons. Você tem isso aqui para distribuir. Era o mesmo que eu chegasse para você e dissesse, eu tenho isso aqui, neutro, sem nada aqui em cima. Não deixaria de ser oxigênio, só que um está na forma neutra, outro está na forma iônica. O que você tem que saber de início? Que você tem um pacote com 8 elétrons. E esse pacote com 8 elétrons tem que ser distribuído ao longo dos subníveis. Isso daqui é o Z, é a tua referência. Professor, aí conforme você vai dividindo, aí tem ali S2, P6, D10,
F14, né? Isso aqui é a tua referência. Sempre você vai ter isso, sempre você vai ter isso. Nem sempre você vai usar todo o diagrama e nem sempre você vai preencher todos os subníveis, porque isso é uma consequência do Z. Certo? Então, seguindo a linha de raciocínio do que Samira estava perguntando. Se você no caso, tem... professor, licença aí. Pois não. Se eu tenho 8, aí eu deixei no primeiro subnível, que é o 1. Aí eu deixei 2. Isso. Aí, no segundo nível que eu vim descendo, é o número 2, né? O segundo Próprio nível. subnível 2S. Aí eu deixei mais 2. Mais 2. Já vai quantos? Em 4. 4. Quantos são no máximo? 8. Aqui? Sim, no 8. Subnível? Não, são de 8 no total, mas no subnível aqui só recebe 2, né? Isso, só recebe 2. Você está deixando o pacote lá. Aí eu vou para o outro subnível, que é no mesmo canto, o subnível 2, mas só que no P. Isso, subnível 2 aqui, não, vamos corrigir, nível 2. Nível 2. Isso, nível 2, subnível P. Suporta até 6. Isso. E eu tenho 4 ainda para deixar, já pode deixar lá, né? Perfeitamente. Acabou, chegou nos 8, para e respira. Olha para a espécie. Se a espécie fosse desse jeitinho que está aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui diferente. Cadê a caneta que eu não estou vendo mais ela? Vou botar isso aqui, ó. Fica melhor para vocês. Ó. Se eu chegasse nessa condição aqui, ó. Não atingiu 8, acabou. Não tem o que fazer mais. Mas aqui tem um detalhezinho. Olha o detalhe aqui em cima. Aí o que é que você vai olhar? O que este detalhe está trazendo de informação? É uma carga negativa. Sendo uma carga negativa, ele vai tender a perder ou ganhar? Ganhar. Então, ganhar, ainda tem um detalhe. Ganhar, onde que vai ganhar? Vai ganhar no começo, vai ganhar no meio, vai ganhar no fim. Onde que vai ganhar? Vai ganhar nisso aqui, ó. Na camada de valência. Quem é a camada de valência? É isso aqui, todinho a camada de valência. Só que esse já está completo com 2, então não mexe com quem já está completo. Mas o P só tem 4 e Samira agorinha disse e relembrou para nós que ele pode ter no máximo quanto? 6. Então os 2 que estão aqui, ó, vai colocar aqui. Por isso que ficou esse 6 aqui, ó. Professora, agora eu entendi. Certo? Então, não importa. Olhe para a espécie e finja que você não enxerga isso aqui, ó. Acabou o Z? Distribuiu todo mundo? Aí você olha para os detalhes. Encontrou o detalhe? Qual o comando, qual a ordem de comando que você vai fazer agora? Se fosse uma carga positiva, perde elétrons. Achou a camada de valência? Perde os elétrons de lá, retira os elétrons de lá. Mas no caso aqui é negativo. Acrescenta os elétrons lá. Sendo 2 menos, cabe 2 aqui tranquilo. Mas se fosse 3 menos, caberia os 3 aqui? Não, porque o P ia ficar com 7. E o P, vocês muito bem já lembraram, que só pode 6. Tá certo? Então, isso daqui, para o rapaz que falou no início, é referência para nós, para saber quantos elétrons cabe em cada subnível. Mas não implica dizer que nós vamos usar todos os exercícios, todos os subníveis, que eles vão estar todos completos. Porque quem vai definir isso é o Z. Tá certo? O diagrama completo é esse aqui. Mas nós vamos utilizar o diagrama todo? Em hipótese alguma. Quem vai determinar o quanto nós vamos usar é o Z. É a identidade do que você está trabalhando. Conseguiram captar? Eu fui claro, se não, peçam que a gente repete. Agora deu para entender, professor. Deu para entender. Então, me lembra muito o ensino médio. Está favorável, está tranquilo, está favorável, está ótimo. Tá bom. Para mim tá beleza. Maravilha. Tá certo, pessoal? Então, aí nós entramos num outro patamar. Qual foi o patamar? Agora,
nós vamos identificar, através da configuração eletrônica da camada de valência, tá certo? Vamos identificar a posição dos elementos na tabela periódica. Então, a distribuição, eu chego para você e jogo a bomba na sua mão. Olha, Samira, você tem essa distribuição da camada de valência 2s1. Aí eu vou fazer bem assim, uma linguagem bem popular. Te vira, eu quero que você agora descubra para mim, na tabela periódica, quem é este elemento que tem essa distribuição eletrônica 2s1 para a sua camada de valência, para a sua última camada. Aí, qual o segredo que você vai fazer? Aí eu chego e digo, Samira, primeiro, o subnível S está aqui para indicar que este elemento está em qual bloco da tabela periódica. Aí você olha e diz, olha, se a distribuição da camada de valência tem S, então isso é um indicativo que esse elemento vai estar no bloco S da tabela. Perfeito. Aí vai para a segunda fase. O que representa esse 2? Porque o S a gente já descobriu, que é para dizer que é do bloco S. Agora, o que quer dizer o 2, que está aqui ao lado? Que é o nível. O nível, já põe na cabeça, corresponde a uma camada. E na tabela periódica, indica o período que esse elemento vai estar. Então, você já sabe que o 2 vai dizer que ele está no período de número 2. E agora faltou a partezinha em vermelha, que está em cima do subnível, o expoente, se estivermos pensando numa potência matemática. Então, o 1 está indicando que tem um elétron na camada de valência, portanto, esse elemento vai estar no grupo 1. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai para a tabela. Então, preste atenção, gente. Grupo 1, período 2. Vou voltar à tela da tabela para que a gente possa enxergar isso. Então, vamos para lá. Ó. Grupo 1 está aqui. Período 2, aqui é o P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. O mesmo você pode colocar aqui do lado. Então, grupo 1, período 2. Então, você vem aqui, desce uma linha, achei, é você. Quem é esse elemento? Está aqui, lítio, que tem símbolo Li. Ainda posso perguntar para você o que, gente? Qual é o número atômico dele? 3. O Z é 3. Qual é a massa dele? Nessa tabela não tem, mas você pode estar com informação com uma tabela aí que tenha. Então, eu vou ler aqui para vocês. É 6,94. Isso. Então, a massa, 6,94. Eu poderia agora chegar a perguntar para você. O lítio, nessa condição aqui, está na forma neutra. Então, quantos prótons vão ter no núcleo? Aí você lembra, próton é igual a Z. Então, se o Z é 3, a quantidade de prótons também vai ser 3. Eu posso perguntar para você agora também, quantos elétrons vão ter? Ora, se é um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual aos elétrons, então também vão ter 3. Eu posso perguntar agora, e quanto é o número de nêutron? Aí você lembra. Aqui já vai ter o número de prótons, tá certo? Que é 3. Vamos botar aqui. Lítio, 3. E a massa foi 6,94. Vamos botar 7, tá? Vamos aproximar isso aqui para 7. Coisa mais feia, né? Vamos ajeitar isso. Então, quantos nêutrons teria? Professor, está bem em cima da câmera o que o senhor está escrevendo. Escreva um pouco mais para baixo, por favor. Eita, é verdade, esqueci, perdão. Esqueci que eu estou lá em cima agora, aparecendo para vocês. Obrigado. 3, 7, ok? Então, esse 3 está aqui na tabela, gente, que é o número de prótons, o número atômico, como vocês queiram entender. O 7 é a massa, que nessa tabela não aparece, mas vocês já leram aí na tabela de vocês. Eu também estou com a minha aqui, como sendo 6,94. Então, a gente vai aproximar para 7. Tá certo? Então, aqui, o Z igual a 3. Os prótons
que é igual ao Z, igual a 3. Os elétrons com carga negativa é um átomo neutro, também igual a 3. A massa igual a quanto? 7. E os nêutrons? Bote sempre nessa condição aqui, ó. Porque aí você vai lembrar que você vai fazer isso aqui, ó. 7 menos 3. Certo? Então, os nêutrons dá igual 7 menos 3 igual a 4. 7 menos 3 igual a 4. Tudo bem, pessoal? Então, olha, conhecendo o elemento e conhecendo as suas propriedades, a gente descobre tudo isso aqui, ó. Eu não preciso saber de mais nada. Agora, se eu dissesse, já que estamos brincando, né? Se eu dissesse e fizesse isso aqui, ó. Eu quero... Vamos abrir uma outra tela aqui que fica melhor para a gente... Deixa eu duplicar aqui. Vamos apagar isso aqui. E eu vou trazer isto para cá. Olha bem o que é que eu vou provocar vocês. Você tem um átomo neutro e agora eu quero que você faça isso aqui, ó. O lítio pode perder um elétron, não é verdade? Como é que você sabe que ele pode perder, professor? Ele está lá no grupo 1. Então, ele tem um elétron. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele pode perder e se transformar nisso aqui, ó. Aí, continua aqui o 3, continua aqui o 7. Essas características aqui vão ser as mesmas para cá, pessoal? Ou o que vai mudar? O que vai mudar? A perda do elétron dele? Somente isso. Ó, o 3 continua sendo o número atômico, não muda nunca na vida. É que nem Samira é Samira, Bruno é Bruno e assim vai. E o Will é o Will. Aqui continua 3. Os elétrons agora muda. Porque, olha, gente, tem uma carga positiva. Carga positiva perde elétrons. Então, se perde elétrons, se aqui tem 3, teoricamente, na condição neutra, quando perde 1, fica quanto? Vou até botar aqui, 3 menos 1. Então, esse 1 vem daqui, ó. Vai ficar 2, professor. Vai ficar 2. A massa vai mudar? Não, a massa continua 7. O número de neutro vai mudar? Não, porque vai tirar 7 de 3 de novo. 7 menos 3, 4. Tá certo? Aí vamos lembrar que eu falei na aula passada. O número de prótons aqui é exatamente igual ao número de próton aqui. Então, essas duas espécies podem ser chamadas isótopos. São isótopos. Por quê? Tem igual número de prótons. Olha, aqui tem 3, aqui também tem 3. Isóbaro, ó, tem 7 e tem 7. Então, são isóbaros também. Igual massa. São isótonos, porque tem o mesmo número de nêutrons. Igual o número de nêutrons. São isoeletrônicos? Não. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 2. Então, não são isoeletrônicos. Certo, pessoal? Então, percebam, gente. Olha como essa brincadeirinha começou. Começou do exercício aqui, ó. Eu joguei a bomba para a Samira e disse, a distribuição eletrônica da camada de valência é 2s1. Descubra tudo isso aqui. O que foi tudo isso? Qual o bloco da tabela? Olha para o subnível que aparece. Apareceu S, bloco S. Qual o grupo e qual o período que esse elemento está? Aqui indica o nível, que corresponde à camada. A camada aqui seria a camada L, que é a segunda, tá certo? E aqui você tem período 2. Olha para o expoente. Esse número vai dizer qual é o grupo. Grupo 1, ou seja, é alguém que tem um elétron na camada de valência. Tá
Tá certo? Quem é ele? Fomos lá para a tabela e identificamos. É o lítio. O lítio que tem símbolo Li. Conhecendo isso, descobrimos o número atômico, descobrimos a sua massa só consultando a tabela periódica. E ainda podemos dizer que ele é metal. Tá certo? Ele é metal, tá aqui, ó, na região dos metais. Aqui seriam os ametais. Certo? Ainda podemos dizer, como ele está no bloco S, que é elemento representativo. Quem está no S, vou botar a imagem. Quem está no S ou quem está no P, elemento representativo. Quem está no D ou no F, no bloco, né? Elemento de transição. E ainda podemos dizer a família. Quem está na família 1, nós vimos também na aula passada. Deixa eu mostrar a tela da aula passada para a gente relembrar. Aqui, ó. Quem está no grupo 1, metal alcalino. Grupo 2, alcalino terrosos. Grupo 13, família do boro. Grupo 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, calcogênio. 17, halogênio. 18, gases nobres. E aqui a quantidade de elétrons máxima, né, na camada de valência. Tá certo? Veja como a gente descobrindo, a partir de uma informação, a gente tem a vida toda. Agora, os alunos podem se perguntar, professor, todo exercício eu vou ter que responder tudo isso? Não. Observe a ordem de comando. O que é a ordem de comando? O que está querendo saber do problema? Então, todo problema sempre vai ter um pequeno contexto, com informações que vão ser úteis, e o direcionamento, a pergunta sobre aquele contexto, para você responder. Pode ser perguntando o bloco, pode ser perguntando a localização e assim por diante. Pois não? Ô, professor, só pode armar aquela conta para mim de novo, por favor, que minha internet está ruim. Essa daqui? É essa daí mesmo. Aqui você tem, ó, partimos da tabela periódica para o lítio, certo? Lítio 3, que tem massa 7. Então, a gente chegou nisso aqui, ó. Inicialmente tem isso aqui. Certo? Eu vou colocar em cima para ficar melhor. Tem uma fórmula aí, né? Tem uma fórmula, né? Aonde tem uma fórmula? Tem uma fórmula para poder fazer isso. Não tem uma formulazinha, né? Não, não tem fórmula nenhuma. Não? Não. Aqui é identificação. Você olha para a tabela e chega nisso aqui. Como foi que chegou nisso aqui? Através daquela identificação que estava lá no slide, ó. Certo? Através disso aqui, ó. A única referência que nós tínhamos era a distribuição da camada de valência. Isso aqui. Certo? Com isso aqui, nós descobrimos o bloco, o grupo e o período, e aí achamos quem era o elemento. Achando o elemento, a tabela é fonte de consulta. Então, você consulta a tabela, identificou que era o lítio, que tem Z3 e a massa, que aqui não está aparecendo, 7. Aí você representa simbolicamente, conforme aí o PAC recomenda, dessa forma aqui. E aí você chega nisso aqui. Certo? Aí eu quis provocar mais perguntas, né? Quis fazer mais perguntas para vocês. Quais são as características atômicas, né, dessa espécie? Ou seja, quem são as partículas subatômicas envolvidas aqui? Aí você tem o número atômico, tá certo? Você pode identificar o número atômico aqui como sendo 3. O número atômico corresponde à quantidade de carga positiva que está no núcleo, portanto, também igual a 3. É um átomo neutro, porque não tem carga nenhuma aqui. Então, os elétrons vão ser iguais aos prótons, também é 3. Esse número 7 que aparece aqui em cima corresponde ao número de massa. E falta agora descobrir o número de nêutrons. Aí agora aqui sim, tem uma expressão. Tá? É Sandro? É, professor. Então tem uma expressão aqui. Por quê? Inicialmente, a massa
é toda a contribuição do núcleo atômico. E o que tem dentro do núcleo? Próton e nêutron. Tá certo? Então, a soma dos prótons com nêutrons chega na massa. Então, quem são os nêutrons, afinal de contas? É a massa, que é o todo, menos os prótons. Tá certo? Então, foi isso que fizemos aqui. Os nêutrons são os 7, que é a massa, menos o 3, que dá igual a 4. Aí eu provoquei mais ainda. Pessoal, se isso aqui é o lítio, eles já sabem que está no grupo 1, então tem um elétron na camada de valência. O que aconteceria se este átomo neutro de lítio perdesse esse elétron? Ele iria se transformar no lítio positivo, com as mesmas características de número atômico e massa. Então, o número atômico continua 3, os prótons continuam 3, agora vai mexer nos elétrons, olha aqui em amarelo. Está dizendo que é positivo. Então, vai perder um elétron. Então, 3 menos 1, 2. A massa continua 7 e o número de nêutron vai continuar 4. Vamos fazer algumas considerações. Espécies que têm o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Espécies que têm o mesmo número de massa, 7, 7, são chamados de isóbaro. Espécies que têm o mesmo número de nêutron, 4 e 4, são chamados de isótonos. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Podemos avançar? Então, pessoal, voltem na aula depois quando eu colocar o vídeo e observem. Façam a análise desse exercício aqui, sendo crítica, tá certo? Então, tenha um olhar bastante à frente sobre as características desses elementos. E como curiosidade, aproveite e pesquisa na literatura onde você encontra potássio, tá certo? Quais os benefícios, quais os malefícios, que impacto ambiental. O que você falou, que eu não entendi porque o menino está aqui aperreando. Que você seja curioso, curiosa. Pegue o elemento químico e busque ele na internet. Joga aí na internet, potássio. Onde você encontra potássio? Quais fontes de potássio? Que problemas pode trazer? Excesso? Tudo demais é veneno, né? Então, uso excessivo, deficiência de potássio, correlacione com a saúde, com o meio ambiente. Sejam críticos, tá certo? Então, nesse caso aqui, tem uma fórmula geral, ó, NS1. Nunca se esqueça, pessoal, que NS1, isso aqui é a configuração geral de qualquer elemento que tiver no grupo 1. Quem é N? N é o nível. Por exemplo, N aqui assumiu o valor 2, N aqui assumiu o valor 4. N pode assumir valores de 1 a 7. São os períodos, os níveis, tá certo? E aí, nós temos mais exemplos aqui, ó. Agora eu aumentei, ó, botei 2 aqui em cima. Agora eu estou falando de alguém que está no grupo 2, mas o restante da análise é a mesma. Pois não? No caso, quando tiver o N, eu posso escolher qualquer um elemento da tabela que esteja no grupo 1, um exemplo. De 1 a 7. Tá certo? Pode ser qualquer um daqueles. Se for um problema que ele fale essa linguagem geral, ele mesmo vai direcionar para você qual seria o valor do N que você estaria trabalhando. Se não, você já sabe. Pode assumir de 1 a 7. Tá certo? Então, por exemplo, eu digo lá, a configuração, olha o contexto. A configuração eletrônica geral para uma espécie que está inserida vamos dizer assim, no grupo 2 da tabela periódica é NS2. Suponha que estejamos falando de um elemento que está no período 4. Quem seria esse elemento? Aí, com essa informação, já foi dito. É alguém que está no período 4.
Se está no período 4, é porque o N é igual a 4. Então, você já sabe, está no grupo 2, então seria 4S2. Certo? Então, a linguagem, a forma de educação científica, né, que é apresentada no texto, conduz você para essas interpretações. Tudo bem? Tudo bem, professor, entendi. Tá certo? Então, aqui, ó, qualquer exercício. Agora, eu vou chamar a atenção aqui, pessoal. Olha, a forma geral para quem está no grupo 2. NS2. E o período? PN. Por quê? Porque eu preciso conhecer o N. Eu preciso conhecer qual o nível para poder saber qual vai ser esse período. Variando sempre de 1 a 7. Olha para aqui, para esse outro lado, pessoal. 2S2, 2P1. Joguei a bomba agora para vocês, ó. 2S2, 2P1. Qual seria o bloco? Vai para o final, ó. Tá aqui, ó. Bloco P. Qual o período? Olha para a base, ó. Que corresponde ao nível. Que indica a camada. Se o nível é 2, a camada era L. Então, isso aqui é o período número 2. Agora, por que, professor, aqui apareceu o grupo 13, professor? 2 mais 1 não é igual a 3? Mas lembra do que falamos ontem. Existe um fator de correção associado aqui. Todas as vezes que a configuração eletrônica da camada de valência envolver o subnível P, significa dizer que você vai ter que acrescentar 10. E isso não caiu de paraquedas, não. Nós mostramos na aula passada. Olha de onde vem esse 10, pessoal. Conta aqui, ó. Quantos grupos tem até chegar no bloco P. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 grupos que antecedem, que estão aqui no bloco D, que antecedem a chegada dos elementos que estão no bloco P da tabela periódica. Então, sempre vai acrescentar esse 10, pessoal. Então, não se desesperem, não arranquem os cabelos, não fiquem desesperados, tá certo? Então, 10 com 3 dá igual a 13. Então, você vai lá, grupo 13, período 2. Pega a tabela de novo. Vamos lá, amarelo. Grupo 13, pode ser qualquer um desses, ó. Quem vai definir? O período. Certo? Então, tá aqui, quem vai definir o período. Qual foi o período lá, gente? 2, não foi? Então, aqui, P1, P2. Então, você já vem, ó. Podia ser qualquer um desses. Mas onde a linha se cruzou? Cruzou aqui, ó. A linha desceu aqui e a linha tá vindo aqui, ó. Então, o cruzamento foi aqui. Então, trata-se desse elemento aqui, ó. Nessa linguagem aqui, como que você faria, ó? B, aqui, 5. Qual a massa? Não tem nessa tabela, mas eu vou pegar aqui na minha, ó. 10,81, vamos aproximar isso para 11. Pronto, começa toda a brincadeirinha de novo, ó. Z igual a 5, P igual a 5, os elétrons igual a 5, certo? Massa igual a 11. Número de nêutron, 11 menos 5. Dá igual a quanto? 6. Tá certo? Suponha, o B está aqui, né? Então, se ele está no grupo 3, ele pode ter uma carga 3+ aqui. O que iria acontecer com esse 3+, gente? O que significa esse 3+? Que a espécie era neutra e agora tende a perder 3 elétrons. Por isso que ficou um cátion aqui, ó. Carga positiva. Então, se ele perde 3 elétrons, de onde vão sair os elétrons? De onde tem elétron. Então, 3 menos 3 daria 0. Tá certo? Então, isso só a título de exemplo para que vocês observem. Esse elemento é metal, tá certo? É ametal. Então, ele é o primeiro ametal. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu já vou fazer uma correção para você. Com base em quê? Olha para cá, ó. Metal tende a doar elétron, gerar uma carga positiva. Mas ali é um ametal. Então, ele tende a ganhar elétrons. Então, eu coloquei isso aqui só a título de exemplo. Mas, na prática, a tendência desse elemento seria ganhar elétron. Então, aqui seria 3-.
vamos dizer. Certo? Então, seria 3 mais 3, 6. Tá certo? Então, acabei fazendo a simulação das duas formas. Ele se comportando como cátion e ele se comportando como ânion. Tá certo? Como cátion, ganha. Como cátion, perde. Como ânion, ganha. Ganha o quê? Perde o quê? Elétrons. Tudo bem? E aí vocês, olha, brinquem à vontade. Tem aqui vários outros exemplos que vimos na aula passada. Licença, professor. Pois não. Então, no caso, quando vir um N, a gente pode escolher qualquer um do período de 1 a 7, né? Se deixar livre, você escolhe de 1 a 7. Se o exercício direcionar para qual seria esse valor do N, você vai assumir o valor que foi indicado na condução do exercício. Tá. Tal como eu falei anteriormente. A configuração geral para um elemento que está no grupo 15 é NS2NP3. Estamos aqui diante de um elemento que está no nível 5. Então, de cara, você já sabe que é alguém que vai assumir N igual a 5. Então, seria 5S2, 5P3. Então, aqui seria o período 5. Compreende? Sim, professor. Ótimo. Então, aqui, gente, só o fechamento de ontem, né? O fator correção 10 está aqui para lembrar que do 13 até chegar no 18, tem que indicar o 10. Essa tela está um pouquinho embaçada, mas na imagem vai dar para vocês visualizar bem. E aí chegamos nos elementos de transição, que foi o que eu disse ontem que nós iríamos hoje retomar, tá certo? Essa discussão. Os elementos de transição, pessoal, envolvem o bloco D e o bloco F. Ao passo que os elementos representativos envolvem S e P. Tá certo? S, no máximo, 2 elétrons. P, no máximo, 6 elétrons. D, no máximo, 10 elétrons. E F, no máximo, 14 elétrons. Certo? Então, D no máximo de 1 a 10, F de 1 a 14. Tá certo? Então, por exemplo, alguém que está lá no grupo 3 vai terminar em D1. No 4, D2. No 5, D3. No 6, D4. No 7, D5. E assim por diante até chegar ao 10º. Essa linguagem de 3B, 4B, isso era antiga. Entendam hoje aqui como sendo. Vamos já escrever. G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 e G12, certo? Entenda a linguagem de grupo. Isso aqui era antigamente, quando a linguagem era família, tá certo? Que eram os elementos de transição, estaria na denominação B. E os elementos representativos na denominação A, tá certo? Então, sempre, pessoal, quando tiver no grupo 3, vai terminar em D1. Então, aqui D1, tá certo? N-1, D1. N-1, D2, D3, D4, D5, até chegar no D10. E antes, sempre vai ter isso aqui, ó, NS2. Sempre vai ter NS2, tá certo? Então, se você sempre vai ter NS2, quem é N? É o N que acabamos de falar. É o período que vai estar localizado. É a camada mais distante. Portanto, se é a camada mais distante, isso aqui vai ser o quê, gente? A camada de valência. Então, já tiramos uma conclusão daqui, ó. Seja um elemento que está envolvido no subnível F, seja aquele que está envolvido no subnível D, sempre vai ter isso aqui, ó, NS2, como sendo o mais distante, o nível mais distante. Então, a camada de valência de elementos que estão no bloco D e no bloco F, em geral,
vão ter 2 elétrons na camada de valência e se encontram aonde? No subnível S. Por quê? Perceba que para chegar no D, pessoal, para chegar no D, você teve que passar pelo S. E S pode ser S1 e S2, não tem S3. Então, se não tem S3, você vai pular para o D. S2 vai ficar completo. E o D vai ser preenchido ao longo que você vai se distanciando na tabela. Então, S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, até chegar ao D10. Quando chegar ao D10 e precisar passar por F, vai ter D13? Não vai ter. Então, vai ficar S2F1, S2F2, F3, F4, F5, F6, F7, até chegar no 14. Até chegar no 14. Certo? Então, conclusão. Seja elemento de transição externa, que está no bloco D, ou interna, que está no bloco F, que a gente chama interna, chamado também de série dos lantanídeos e actinídeos. Por que isso? Lantanídeos, porque aqui envolve os elementos do primeiro elemento, que é lantânio. Então, isso aqui são lantanídeos. E aqui, actinídeos, que são esses aqui. Certo? Isso aqui, gente, é extensão disso aqui. Isso aqui deveria estar aqui dentro, mas se eu colocasse aqui, isso aqui ia ficar muito grande. Então, tirou daqui e expandiu para cá. Ó. 57, ó, 58, 59, 60, 61, 62, 71, tá certo? Aí volta para 72, 73, 74. Lembra, é ordem crescente do número atômico. Tá aqui os actinídeos, 89, 90, 91, até chegar no 103. Então, aqui já é o 104, 105, até o último que é conhecido hoje. Ninguém decora isso não, tá? Consulta a tabela e observa. Esses aqui são os transição do bloco D e aqui do bloco F. Lantanídeos, actinídeos. Certo? Então, a distribuição é essa, gente. NS2, N-1, sempre vai ser assim, ó. N-1. E quando for no bloco F, N-2. O que quer dizer isso, professor? Vamos botar número para ficar prático. Deixa eu abrir outra guia aqui, para a gente ficar entendendo isso. Então, vamos lá. A distribuição seria NS2 para o D, tá? N-1, D. E aqui varia de 1 a 10. Então, vamos supor aí, gente. Vamos supor aqui um N igual a 5. Então, seria 5S2. Quanto é 5 menos 1? 4, né? Então, vamos assumir aqui N igual a 5. Se eu assumo N igual a 5, então aqui vai ser 5S2. 5 menos 1, 4D. E aí, seja lá o que for, variando de 1 a 10. Certo? Variando de 1 a 10. Então, suponha que você tivesse isso aqui. 5S2, 4D3. Quem seria ele na tabela periódica? Como que nós vamos fazer? Vamos seguir. Qual seria o bloco aqui, gente? Qual seria o bloco? D. D. Então, você tem aí... Vou botar outra cor para não ficar misturado. Aqui, ó. Bloco
D. Qual seria o grupo e qual seria o período? Grupo, só é somar os expoentes. 2 mais 3, 5. 5. Qual seria o período? A gente vai olhar o maior agora. Período olha sempre para o nível. Tem o nível 5 e tem o nível 4. Qual é o mais distante? 5. 5. Então, aqui você vai ter período 5. Quem é ele na tabela periódica? Quem está no grupo 5, período 5? Nióbio. Vamos botar a tabela para todo mundo enxergar, né? Vocês já estão ficando afiados. Então, grupo 5 está aqui. Período 5 é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, seria isso aqui, ó. 5 pode ser qualquer um desses. Período 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um desses aqui, ó. Onde se cruzou? Não olha para cá, que aqui é borrado do outro, tá? Onde cruzou? Aqui, ó. NB. Tá certo? Quem é o NB? Nióbio, né? Isso, é O nióbio. número atômico 41 e a massa, deixa eu consultar aqui na minha tabela, 5, 5. Aqui 92,91, vamos aproximar para 93. E você pode brincar com tudo isso aqui de novo. Agora, a pergunta que se faz, que é para a gente amarrar bem direitinho o entendimento. Quem é a camada de valência aqui, gente? É onde tem o 5s2, onde tem o 4d3 ou todo? A pergunta é... Quem É o 5? É onde tem 5. Então, a camada de valência é essa aqui, ó. Isso é a camada de valência. Tá certo? Então, quando a gente pensa... Pois não. Você pode repetir como deu 4D3? Esse 3 eu não peguei. Eu supus. Ah, tá. Tá? Isso aqui eu fiz uma suposição. Eu estou supondo que a configuração do elemento lá qualquer seja essa. Tá certo? Então, você daqui tirou que está no bloco D, que o grupo é 5, somando 2 com 3, que o período é 5, porque você está olhando a ordem de distanciamento do núcleo atômico. Então, esse aqui está mais distante. Então, P5. Fomos lá na tabela, descobrimos que se tratava do nióbio, né, que tem elemento químico de símbolo NB, número atômico 41, número de massa aproximadamente 93. Tá certo? E a camada de valência, essa daqui. Quantos elétrons tem nela? 2. E aí você prova isso que está escrito aqui, ó. Ambos apresentam, em geral, 2 elétrons na camada de valência que se encontra no subnível S. Quando ele diz ambos, essa observação tanto vale para quem está no bloco D, para quem está no bloco F da tabela periódica. Tranquilo? Professor, só uma pergunta. Pois não. O senhor que escolheu o período, não foi? Do N? Isso. Eu supus que o N fosse 5 aqui. Porque ele não tinha nenhum, né? Não tinha nada. A distribuição geral é essa. Pronto, era isso que eu estava querendo entender. No caso, se numa atividade vinha assim, a gente que escolhe, né? Se não disser nada, eu digo, faça uma simulação a seu critério. Aí você faz. Mas se eu deixar já indicado, a camada de valência está no nível 6. Então, eu estou dizendo já o valor do N, que N é 6. Tá certo? N é 6. Então, seria o quê? Aqui seria 6s2, 5d elevado ao grupo que ele tivesse. Tá certo? E sempre vai ser assim, gente. 2 você já tem das camadas anteriores. Como aqui tem 3, deixa eu botar essa tinta que é melhor. Como aqui tem 3, então significa dizer que você vai exatamente para a posição D3. Onde seria isso? Aqui tá tudo bonitinho para vocês.
Olha para cá, ó. Ali foi 5D3, quanto foi? 4D3, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Olha onde está 4D3. Agora tem que mudar a cor, senão vocês não enxergam, porque já está amarelo. Vamos botar esse aqui e ver se ele aparece. Tá aqui, ó. 4D3. Então, qual seria essa distribuição? Você sempre vai pegar isso aqui, ó. 5D2, ou 5S2, 4D3. Para esse aqui, qual seria a distribuição? 5S2, 4D5. Para esse aqui, quanto seria? 5S2, 4D10. Tá certo? Qual seria a distribuição para esse aqui? 7S2, 6D5. Qual seria para esse outro aqui, ó? 7S2, 6D9. E assim por diante. Qual seria para esse aqui, ó? E aí? Mudar de novo a cor. Voltar para o amarelo. Esse aqui. Qual seria a distribuição? Lembra que os azuis é a extensão do que está aqui. Se aqui é um 4, é porque ele está aqui. Se ele está aqui, quem está junto dele? S. S. Então, qual é o S? 6S2. 6S2. Certo? Então, cuidado. Ó. Se aparecer o F no jogo, você já vem para cá. Ó. Ou é esse ou é esse. Então, 4F, então já sabe esses aqui. Ó. Então, eles estão junto do 6S. Porque se fosse 5F, era o 7S que estava junto deles. Tá certo? Então, qual seria a distribuição para esse aqui? Ó? 5F9. Qual seria a distribuição da última, né? Da finalização lá do diagrama? 5F9. Quem vinha antes deles? 7S2. 7S2, 5F9. 7S2, 5F10. 7S2, 5F14. Tá certo? Agora, esse 5D1, 6D1 é porque é o primeiro. Tá certo? Sempre vai ser o primeiro daqui. Vamos botar no... Licença, professor. Sim. Só nessa parte aí que eu não estou entendendo. Não ouvi, por favor, repete. Só essa parte aí que eu não estou entendendo. Aqui, ó. Vamos apagar o que der para apagar. O bloco D você entendeu, né? Os Sim. amarelos você entendeu, né? Pega aqui Sim. e acrescenta o outro. Pega aqui, acrescenta o outro e assim por diante. Certo? Para esses aqui, você vai levar em consideração isso aqui, ó. 4F é a extensão disso aqui. 5F, extensão disso aqui. Não pode, filha. Mas para chegar, por exemplo, nessa configuração aqui, o que vem antes? Porque a regra é clara. Tem que vir NS2. Então, quem é esse NS2 para esse aqui? 4F está aqui. Então, você vem para cá. Ó. 6S2, 4F4. Se fosse esse, 6S2, 4F7. E assim por diante. Fosse esse aqui de baixo, no 5, então você vai olhar para o 5 aqui. Ó. 5F7, então antes do 5F7, ia ter 7S2. Antes do 5F10, ia ter 7S2. E assim por diante. Tudo bem? Tudo, professor. Então, pessoal, a aula de hoje foi mais para que a gente visse, né, o desfecho de tudo isso. Então, nós vamos encerrar a aula por aqui e eu vou encaminhar para vocês esses exercícios. Se eles não já estiverem lá, eu vou observar. Eles já estão com resolução. Então, qual a atividade de vocês? Observar o que está sendo dito no contexto. Qual a ordem de comando? Desliga o microfone, por gentileza. Qual é a ordem de comando? E fornecer uma resposta. Tá certo? Essas respostas, pessoal, a gente chama de distrator. O que é distrator?
é aquilo que pode trazer a resposta correta e o que pode desviar você da resposta correta. Então, muito cuidado nas análises. Aqui já tem a condução da resposta. Sejam críticos, anotem o que não entendeu, porque quando nós formos discutir os exercícios, a gente vai partir para a resolução e fazendo questionamento em cima do que você pode ter ficado com dúvida. Tá certo? Então, façam isso. Vou colocar esses exercícios e a gente se encontra na próxima semana. Lembrando, não saiam da sala para poder fazer a verificação. Professor, só uma Ô, pergunta. professor, Sim. Esse exercício, quando o senhor enviar pelo SIGA, é para a gente mandar de volta também? Nada, não quero nada de volta. Só ficar no caderno. Só ficar no caderno. O que for para vocês me entregarem, aí eu vou dizer, isso aqui é para vocês me enviarem. Até tal professor, dia. no caso, vai ser esse exercício aí, né? Isso. Esses exercícios No aqui ca- tem um bocado. Então eu vou Certo? tirar um print aqui apoio. Não, eu vou colocar lá para vocês. No cigarro. Professor, Pois não. tem como o senhor explicar o último slide novamente, que eu não entendi muito bem? Esse aqui? Tudo bem, vamos lá. Estamos pegando, pessoal, aqui vários elementos, certo? Você entendeu os do bloco D? Explica do bloco D, professor, também. Então tá aqui, ó. Imagine que você tem esse elemento aqui, ó. 3D7. Qual seria a configuração eletrônica que viria antes dessa finalização? Você tem que lembrar que todos os elementos que estão no bloco D, eles vão ter essa representação geral. NS2, N-1, D variando de 1 a 10. Certo? Então, eu estou supondo para você agora o seguinte. Suponha que estejamos falando desse elemento aqui. Certo? Que tem essa configuração 3D7, que está aqui no grupo 9. Ora, se aqui é o grupo 9, aqui já tem 7, faltam 2. Onde que estão os 2? Está lá no S. Qual o S? Aí você só vem para cá e olha. 4S2. Então, seria 4S2, 3D7. Para garantir para você que o elemento está no grupo 9. Porque quando você soma 2 daqui com 7, vai dar 9. Sempre, pessoal, você vai trabalhar com uma folga. Que folga é essa? Se aqui tem 6, aqui em cima tem 8. Então, está faltando 2. Onde está esse 2? No subnível S. Qual ele completo? 4S2. Se aqui, ó, é 5D7, ele está no grupo 9. Se aqui já tem 7, está faltando quanto? 2. Onde estão esses 2? No bloco S. Em que nível? Está aqui, ó. 6S2. Então, 6S2, 5D7. Suponha que você tivesse esse aqui, ó. 10, mas o grupo é 12. Está sempre faltando 2. Qual é a configuração do que está faltando? É sempre vir para cá, ó. 7S2. Qual é a professor, vai ser observação? sempre no mesmo período? Sim, você não pode mudar o período. Se aqui você tiver nessa condição, você não pode migrar para cima, porque migrando para cima já vai estar no outro nível. Certo? No mesmo período. Ok? Então, no mesmo período aqui, corresponde o 7. Não o 6. O 6 não quer dizer o período aqui. A indicação do período para quem está no bloco D é quem está aqui no 7. 7S, ó. Quem acompanha o S é quem diz o período, que é o maior, que é o mais distante. Quem está aqui embaixo é a mesma regra, só que quem está aqui embaixo vai assumir isso aqui, ó. NS2, N-2, F de 1 a
Estou escrevendo em cima da câmera, né? Eu já ia falar. Me lembrei agora. Então, vamos aqui, ó. NS2, N menos 2, F1A14. Então, qual vai ser a margem, pessoal? A margem aqui, ó, é sempre um número a menos da quantidade maior. A margem aqui vão ser 2 números abaixo, 2 níveis abaixo do nível maior. Então, olha para cá. No D, sempre aqui, se for 7, aqui vai ser 6, um nível abaixo. Para o F, se aqui for 4, certo? Perdão. Se aqui você tiver 4, vai ter 6 aqui. Então, a diferença de 2. Então, se aqui tiver 7, aqui vai ter 7 menos 2, 5. Se aqui tiver 6, 6 menos 2, aqui vai aparecer 4 do lado do F. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. 4, 4, 4, 4. Aí alguém pode perguntar, e esses aqui? É porque esses aqui são os primeiros lá do bloco D. Tá certo? Esse é o primeiro elemento do bloco D. E esse outro aqui de baixo são a extensão para chegar no bloco F. Como chegou nesses aqui, ó? 5F7. O que vem antes? Olha para cá. Se aqui tem F, antes do F sempre vai aparecer S. Em qual nível? 2 níveis abaixo do que está aqui. Acima, quer dizer. Se fosse abaixo, eu estou diminuindo. 2 níveis acima. Então, se aqui tem 5F, vai ser 7S2. Pode ser 7S1? Não. Exceto se você estiver promovendo uma transição eletrônica, aquilo que eu falei dos fogos de artifício. O elétron está aqui, você excita ele para esse outro. Quando ele volta para a órbita inicial, emite luz. Mas não é o que estamos falando aqui. Certo? Então, está aqui 5F7. Então, vai ser, está aqui o 5, 7S2. 5F11. 5, então também é 7S2. Deu para entender? Deu, professor. Agora deu. Compreendeu? Tem certeza? Foi você que perguntou ou foi outra? Ô, professor, no seu exercício, nesse exercício agora, vai ter perguntas sobre esse slide que o senhor está explicando agora? Tudo. Esse último? Sobre tudo. Não para só no 2. Não para só no 2, não, tá? Não para só no 2, não. Para até... Vai um monte, ó, aqui, ó. Tem um monte. Esses últimos slides que o senhor explicou, eu não entendi nenhum, porque minha internet ficou caindo direto. Então, assim, para não ficar a gravação muito grande, eu vou encerrar, a gente explica por fora, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação. Mas no caso, o senhor vai passar esse exercício para